Boa tarde a todos na paz do Senhor Jesus, chegando com mais uma live da 7ª hora para abençoar a tua vida, trazer conhecimento, compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com a minha e com a tua vida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar conosco de uma forma singular, poderosa e sobrenatural. Amém? Antes disso, eu quero orar com você, eu quero apresentar a Deus a minha e a tua vida também nesse momento, diante do nosso Deus. Vamos unir a nossa fé em oração nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido e Deus eterno, eu quero te louvar, ó Deus, eu te louvo na beleza da tua santidade. Quero te agradecer, ó Deus, por esse momento singular, por esse momento tão importante, ó Pai, em que nós estamos reunidos aqui nesta live da 7ª hora, juntos, Senhor, com esse teu povo, esses teus filhos que aqui estão. Meu Deus, muito obrigado por essa unidade, por esse carinho, por esse amor, Senhor, que nós temos compartilhado aqui, Senhor, nesta live. Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada um deles, ó Pai. E quero te pedir neste momento, permita que o teu Santo Espírito venha nos edificar, venha nos fortalecer, meu Deus, venha alinhar, Senhor, a tua vontade, ó Deus, em nosso coração. Senhor, fala conosco por meio da tua palavra, que ela possa trazer-nos crescimento, fortalecimento, possa nos guardar, ó Pai, em tudo, meu Deus. Senhor, e no nome de Jesus eu te peço, Senhor, fala conosco de forma gloriosa neste momento. Que esta palavra venha, Senhor, falar em cada coração, para a glória do nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Vamos, então, aqui, hoje, nessa live, tratar do assunto tão importante, um assunto tão glorioso, que vai mexer poderosamente com o teu coração, com a tua vida. Eu quero falar sobre estratégias. Estratégias. Grava bem isso. Estratégias. Estratégias é uma forma de nós encontrarmos caminhos para obter uma solução para um determinado problema ou de um determinado problema, como preferir. Estratégias é o que nós precisamos e Deus tem nos dado estratégias. A Bíblia Sagrada está repleta de estratégias para que nós possamos vencer, para que nós possamos superar obstáculos, para que nós possamos viver o sobrenatural, para que nós possamos viver o querer de Deus, para que nós possamos chegar no centro da vontade de Deus. Estratégias. É bem provável que agora você esteja pensando em uma estratégia para superar uma situação, para trazer uma resposta a um questionamento da tua vida, da tua alma. Porque as estratégias são para isso. Elas servem para nos dar uma solução, para nortear a nossa vida, para obter um determinado resultado. Olha o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 10, verso 10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Olha aqui o que Salomão diz em relação à estratégia. A primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos observar a resolução de um problema, quando nós queremos encontrar a solução para um problema, é olhar com um olhar panorâmico, ou seja, de uma visão geral da situação. Porque senão de nada vai adiantar aplicar força, aplicar esforço, aplicar dinheiro, aplicar tempo. Nada vai adiantar se não tivermos um olhar panorâmico, geral da situação. E isso se reflete aqui, na primeira parte do verso 10. Se o ferro estiver embotado, ou seja,
sem estar afiado, sem corte, não estiver afiado, e se não se afiar o corte, porque uma coisa é nós constatarmos o embotamento do ferro, ou seja, um ferro sem corte. Outra coisa é nós queremos afiar esse corte. São duas ações extremamente importantes para se obter um resultado satisfatório com um esforço menor. E eu vou destrinchar aqui para você. Fica tranquilo que eu não estou perdido nessa live. Eu não estou perdido nesse assunto. Fica tranquilo que eu vou destrinchar para você. O Espírito Santo está falando de forma poderosa. Vejam que a primeira ação é observar o embotamento do ferro. Ou seja, a capacidade de se resolver a situação. A primeira coisa é olhar o seu estado espiritual, emocional, financeiro. A primeira coisa, antes de montar uma estratégia, é observar como estamos. Como a nossa ferramenta está. Como a nossa vida espiritual está. Não adianta eu querer fazer alguma coisa se a minha vida com Deus está em frangalhos. Primeira coisa, eu tenho que me acertar com Deus. Eu tenho que estabelecer uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. É a primeira coisa que eu tenho que observar. Observando isso, percebendo que a minha ferramenta não está afiada, ou seja, não adianta eu querer alguma coisa, uma resposta de Deus, se a minha vida de oração não estiver pautada numa vida de integridade e de busca a Deus. Eu preciso saber como é que está, se está afiado o corte. Não adianta eu querer buscar algo se eu mesmo não acredito, se eu mesmo não vou na direção de Deus, na resolução daquela situação. E quando eu falo não adianta, eu não sou pessimista, mas é uma questão de estratégias. Porque se estiver embotado o ferro, eu vou fazer mais força, eu vou gastar mais dinheiro, eu vou ter mais trabalho, eu vou gastar mais a ferramenta, eu vou causar fissuras no cabo da ferramenta. Um trabalho que levaria um dia, vai levar 2, 3 ou até uma semana. Entenda, você está me entendendo, meu irmão? Você está me entendendo, minha irmã? A importância de uma estratégia correta. Então, antes de fazer qualquer coisa na vida, precisamos orar, buscar a orientação divina, ouvir Deus falar, afiar a nossa ferramenta. E quando nós olhamos com esse olhar panorâmico, nós temos que fazer o quê? Afiar o corte. Nós temos que afiar o corte para quê? Para que as nossas forças sejam guardadas, conservadas. Tá entendendo? Quem está entendendo diz amém. Então, nós precisamos afiar o corte. Como é que eu afio o corte? O corte é afiado através de atrito. Você já viu amolar uma ferramenta? Como faz para amolar uma ferramenta? É preciso desbastar. É preciso criar atrito. E aquele atrito, ele vai afiar a ferramenta. Então, para que a tua estratégia funcione, a tua ferramenta tem que estar em ordem. Para que você ouça a voz de Deus, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, a nossa vida de oração, a nossa comunhão com Deus e a nossa intimidade com Deus tem que estar afiadas. Caso contrário, nós não ouviremos a voz de Deus. Isso está muito claro no texto de Deuteronômio, capítulo 8. Se atentamente ouvires a minha voz
e teres o cuidado de guardares os meus mandamentos. Bendito será no campo, na cidade, bendito será o teu pão na amassadeira. Ou seja, se os nossos ouvidos estiverem afiados para entender a voz de Deus, para discernir a voz de Deus, aí sim nós estamos com uma estratégia correta, as nossas estratégias funcionarão. Então, vejam que quem não tem um ouvido afiado, não conhece a voz de Deus, é como esse ferro embotado. O corte dele não funciona. Dá mais trabalho. Os resultados demoram mais para chegar. Por quê? Porque falta corte, falta afiação nessa ferramenta. Então, quanto mais eu tiver intimidade com Deus, quanto mais eu buscar a presença de Deus, e a Bíblia diz, prossigamos e conheçamos em conhecer a Deus, Oséias 6,3. Por que isso é importante? Porque quanto mais eu vou buscar a presença de Deus, mais eu estou afiando os meus ouvidos, os meus olhos espirituais, a minha ferramenta espiritual. E quanto maior estiver afiado a minha ferramenta, menos força eu vou aplicar nas minhas estratégias. Tá entendendo? Então, às vezes a gente aplica muita força confiando numa receita qualquer por aí. Irmãos, Deus não dá nada de graça para ninguém. Aprenda uma coisa. Deus não dá nada de graça para ninguém. Pastor, mas a salvação não é de graça? A salvação é gratuita, mediante a fé no sacrifício de Cristo Jesus. Então não é de graça. Ela é gratuita porque nós não merecemos, mas é preciso acreditar no sacrifício de Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador. Então, Deus não dá nada de graça para ninguém. Por quê? Porque o sacrifício que ele fez para que nós pudéssemos chegar a ele não foi de graça. Teve um preço a pagar. Então, não me interpretem mal, me entendam. A salvação é gratuita. Ponto final. Mas para obter a salvação gratuita, eu tenho que crer. Eu tenho que ir na direção de Deus. Eu tenho que afiar o corte da minha ferramenta espiritual. Como eu faço isso? Crendo em Deus, buscando a Deus, entregando a vida para Ele, tendo uma vida de intimidade com Ele, buscando essa intimidade diária com Ele, ouvindo a sua voz. Então, vejam que isso é uma questão de lógica. Quanto mais afiado, quanto mais sintonizado tiver os meus ouvidos no mundo espiritual, menos trabalho eu vou ter para ouvir a voz do Espírito Santo. Maior sucesso terão as minhas estratégias. Você quer que a tua estratégia dê certo? Afie o corte da tua ferramenta. Sintonize de forma gloriosa, de forma perfeita, satisfatória, o teu canal de revelação, de intimidade com Deus. Esta é a forma de se obter sucesso nas estratégias da tua vida. Olha aí, ó. Se estiver embotado ferro e não se afiar o corte, então se devem pôr mais forças. A gente tem que aprender uma coisa, gente. É o princípio da alavanca. Se eu tenho uma grande pedra, se eu tenho um grande obstáculo, eu uso uma alavanca para removê-lo. Afiar a ferramenta é saber como usar essa alavanca para poder mover os problemas diante de mim. Mas tem um detalhe, tem um segredo nessa alavanca. Quanto maior for a base para mover, e quanto mais próximo for
a base para mover, menos força eu vou fazer. Agora, quanto menor for a barra e mais longe for o ponto de apoio, mais esforço eu terei que fazer para mover aquela dificuldade. Ou seja, eu preciso da estratégia correta para a resolução correta de cada adversidade, de cada problema. Então entenda que as estratégias são extremamente importantes para obtermos resultados satisfatórios na vida, mas não é de qualquer jeito. É preciso ouvir a voz de Deus, é preciso entender o mundo espiritual. Existem alguns mistérios no mundo espiritual, algumas revelações, algumas verdades que nós precisamos descobrir, e muita gente está se dando mal porque não conhece essas verdades. São princípios que não mudam. Por exemplo, Deus, quem semeia pouco, pouco colherá. É um princípio divino. Está lá a Epístola de Coríntios, capítulo 9. Paulo falando, o que semeia pouco, também pouco ceifará. Na obra de Deus. O que ora pouco, vai ter pouca resposta de oração. O que jejua pouco vai ter pouco resultado no jejum. O que lê pouco a Bíblia vai ter pouco conhecimento, pouco resultado na sua leitura, na sua intimidade com Deus. O que não tem intrepidez para pregar o Evangelho vai ter pouco resultado na pregação do Evangelho. É uma questão de afiação, é uma questão de atrito. Por quê? Toda vez que eu vou afiar a ferramenta, tem que ter atrito. Atrito esquenta, dá tristeza, é complicado, aquece. Então eu preciso conhecer essas verdades e montar as estratégias da minha vida. Por exemplo, a pessoa, não adianta só ter vontade. Por exemplo, eu quero abrir um comércio, pastor. Amém. Você vai trabalhar com o quê? Você foi procurar, foi pesquisar? Isso aí é afiar a sua ferramenta. Você foi pesquisar? Você foi ver se realmente aquele produto é bom? Quantas pessoas estão fazendo aquilo? Você tem vocação para vendas ou para compra? Enfim, tem que afiar o corte e montar uma estratégia correta para mover os obstáculos da tua vida. Deus nos deu um cérebro para pensar. Não está de enfeite aqui dentro. É para pensar. Deus não vai pensar por mim e por você. Nós temos que pensar. E quando os nossos pensamentos não tiverem uma resolução, nós temos que afiar a ferramenta. Como? Joelho no chão, intimidade com Deus, que Ele vai nos orientar. Senão ficaria muito fácil. Tudo que eu vou fazer eu pergunto para Deus. Tudo que eu vou fazer, Deus, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Tem coisa que é óbvio. Ai, Deus, eu quero ser um motorista, eu quero... Então o que você tem que fazer? Não adianta só orar. A gente ora no momento da certificação, de tirar a habilitação. Fazemos isso. Cremos que é necessário isso. Porque é um momento de muita pressão, de ansiedade. Mas se você não for tirar a tua carteira de habilitação, você nunca vai dirigir, legalmente falando. Então tem que ter estratégia correta para viver o correto de Deus. Amém? Se estiverem botado ferro e não se afiar o corte, então se devem pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então, tudo isso só vai funcionar quando a sabedoria for a norteadora das tuas estratégias. E como eu adquiro essa sabedoria? Palavra de Deus, meditação na palavra, leitura e meditação na palavra, oração, vida de intimidade com Deus, busca pelo Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo. Isso fará com que a sabedoria seja atraída para a tua vida e você possa resolver problemas e as tuas estratégias serão montadas de uma forma correta
e abençoado. Amém? Eu espero que essa palavra venha trazer luz ao teu coração, à tua vida. E que você possa realmente colocar em prática esse texto para que as tuas estratégias funcionem. Tem que afiar. Primeiro, lembra disso. Um olhar panorâmico da tua vida. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida de uma forma geral? Ah, pastor, eu estou fazendo muita força para ter resultado. Então tem que afiar. Se você afiar, se você se preparar melhor, se você buscar mais a Deus, buscar mais conhecimento, você vai afiar o corte da tua ferramenta e vai fazer menos esforço para obter um resultado maior. E quando eu chego nessa conclusão, eu vou entender que eu vou adquirir sabedoria por meio da presença de Deus em minha vida, através das Escrituras, através da minha comunhão com Deus, através da minha vida com Deus. Amém? Que as tuas estratégias deem certo, funcionem, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Seja ousado, afia a tua ferramenta, afia os teus ouvidos, os teus olhos espirituais, a tua voz, os teus sentidos espirituais. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar de forma poderosa e gloriosa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe tua vida. Se você gostou desse vídeo, desse tema, deixe seu like, compartilhe com quem precisa, que eu tenho certeza que Deus irá edificar o coração de cada um deles. Amém? Oremos. Querido eterno Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra que se renova a cada manhã, pela tua palavra, ó Deus, que fala conosco de uma forma poderosa, tremenda, genuína, meu Pai. Meu Deus, como a tua palavra abre a nossa visão, afia, Senhor, os nossos sentidos espirituais e mentais também, ó Pai. Psicológicos, ó Deus. Muito obrigado. Deus abençoe o teu povo que aqui está, sustenta-os na autoridade do teu nome, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que as estratégias dos teus servos sejam embasadas, ó Pai, na tua direção, no direcionamento do Espírito Santo, Pai. Assim eu te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem me impedirá? Ninguém. Afie a tua ferramenta, o teu corte, a tua capacidade, a tua vida, a tua intimidade com Deus. E monte a estratégia correta, que você vai viver milagres pelo poder do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.